aqui no rádio. Um momento de reflexão, mensagem e aprendizado. Vamos elevar os nossos corações e pensamentos para um propósito maior. Ouvindo a palavra de Deus e o que Ele tem a nos dizer. Programa Escola Bíblica, um ponto de luz que chega até você. Uma idealização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Apresentação: Albênio Lourenço e Edenilson Monteiro. Programa Escola Bíblica. Boa tarde, amigo ouvinte, que Deus abençoe você grandemente. Louvado seja Deus, porque estamos chegando para mais um Escola Bíblica aqui na nossa rádio, na sua rádio, Cupira FM 104,9. Deus abençoe você, meu querido. Aqui é o Albênio Lourenço, evangelista, seu amigo na fé, e hoje o Escola Bíblica está uma bênção. Hoje trazemos aqui o tema O Juízo. Nós vamos estudar esse tema nessa temporada Ouvindo a Voz de Deus, que está sendo uma alegria participar dela, uma bênção sem medidas participar dessa temporada. Mas como vocês sabem, eu não estou sozinho, né? Mas antes de chamar os meus amigos aqui no estúdio, meus irmãos queridos, quero aqui mandar um abraço os irmãos de todas as igrejas do ramo protestante, os evangélicos, os irmãos católicos, todos de todas as religiões e até dos que não têm religião alguma, mas está aqui conosco, acompanhando o programa Escola Bíblica aqui na Rádio Cupira FM. Você pode acompanhar o programa através das ondas Rádio Cupira FM e também através do aplicativo da rádio. Baixe na sua loja de aplicativo no seu smartphone, baixa aí o aplicativo Cupira FM e você vai poder nos acompanhar nesse programa maravilhoso em qualquer lugar onde você estiver. Então, amigo, onde quer que você esteja agora, no trabalho, em casa, viajando, aonde você estiver nos ouvindo, desejamos a você as bênçãos do céu. Amém, queridos? Quero aqui compartilhar com vocês a ilustre presença dos meus amigos. Deus abençoe você, Leandro Santos. É isso ou não é? É isso, Albênio. Deus abençoe, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica e tá nos cascos aí, tá afinado para o estudo de hoje? Afinado. Boa tarde, Grace, boa tarde, irmão Albênio. Para mim é um privilégio estar reunido com os irmãos aqui para aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Um abraço também aos nossos caros ouvintes. Uma boa tarde ao irmão Denilson, né, que não pôde estar aqui. Exatamente. Mas com certeza ele está nos ouvindo também. É isso aí é o instrutor bíblico Leandro Santos. O nome dele é presença, hein? Eu quero aproveitar, antes de chegar no próximo instrutor bíblico, eu quero mandar um abraço para um instrutor bíblico que sempre está conosco aqui, né, apresentando o programa, que é o Edenilson Monteiro, o querido Denilson, que infelizmente não pôde estar aqui, mas foi por um bom motivo, né? Boa causa, né? Ele está ali na cidade de Panela, cidade vizinha nossa, aonde nossa querida irmã Júcia Oliveira foi louvar numa programação muito especial lá, batismos, pessoas entregando a vida a Cristo, e Denilson está lá dando todo o suporte. Então, um forte abraço e que Deus abençoe nosso irmão Denilson Monteiro. E agora sim, chegamos a ele, Gleison Xavier, o nosso querido instrutor bíblico Gleison, que está aqui no programa. Ele é que comanda a máquina funciona aqui, é ele. Ele está ali na mesa de som mandando as coisas ali para funcionar o programa, para a gente poder acompanhar louvor, poder acompanhar as vinhetas, é tudo com ele, amigo. Gleison, feliz sábado, boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa. Boa tarde você de casa, o Leandro, o Edenilson, provavelmente ele esteja nos ouvindo aqui, né? É verdade. Nosso amigo Albênio, e aproveitar que ele tá lá ouvindo a gente, que possa compartilhar o link da rádio aqui Cupira FM e também mandar um abraço aqui também para minha igreja do Glória, né? Que hoje eles saíram para fazer o Junta Panela lá no sítio de Berg. Opa! Estão todos lá. Se o almoço atrasar, eu vou sair daqui e vou para lá. E outra, se os irmãos estiverem nos ouvindo, e quiser trazer alguma coisa, né? Pega um carro, uma moto, traz aqui na rádio e a gente aproveita também, né? Então. Junta Panela é bom, é assim. Gleison, tá preparado para hoje? Preparado. O tema vai ser muito bom. O juízo, um tema que muitas pessoas têm receio dele, né? Tem medo. Mas
creio eu que às vezes por falta de conhecimento, quando conhecer a respeito desse tema, ao invés de ter medo no coração, terá esperança, porque nós vamos aprender muita coisa nele hoje. Queridos, quero fazer um convite breve aqui, rapidinho, porque o tempo urge. E o convite é o seguinte: se você deseja ampliar o seu conhecimento bíblico, e se você tem apreciado o que nós temos apresentado aqui no Escola Bíblica, na Rádio Cupira FM, você pode participar de forma presencial da classe bíblica Ouvindo a Voz de Deus. Funciona todas as segundas-feiras, na casa de Jussi e Denilson Monteiro, né? Nosso amigo Denilson aqui do programa, ali ao lado da rodoviária aqui da nossa cidade de Cupira. Toda segunda-feira, você é o nosso convidado, é gratuito, não paga absolutamente nada. Sua presença para nós é uma alegria, é uma satisfação receber você lá. Lá nós estamos estudando o mesmo estudo que estamos estudando aqui, e você lá, de maneira muito especial, bem particular, você pode tirar suas dúvidas, fazer perguntas e realmente sair de lá abençoado com a palavra de Deus na sua vida. Então fica aqui o convite para que você possa participar da classe bíblica Ouvindo a Voz de Deus, lá na casa da irmã Júcia Oliveira e do irmão Denilson, ao lado da rodoviária de Cupira. Está uma bênção lá o estudo, não deixe de participar. E um outro convite que eu faço é que você possa nos visitar. Visite uma de nossas igrejas adventistas do sétimo dia em nossa cidade, ou na cidade que você se encontrar agora. Você que está nos ouvindo através do aplicativo. Se você não sabe onde encontrar uma igreja adventista, acesse o site www.encontreumaigreja.com.br www.encontreumaigreja.com.br. Esse site, irmãos, vai auxiliar você a encontrar uma igreja, caso você tenha dificuldade de encontrar a igreja adventista mais próxima de você. Caso você já conheça alguma e está morando pertinho aí, tem até no seu bairro ou na sua própria rua, faça essa visita, será uma bênção. A mesma bênção que você tem aqui no Escola Bíblica, você vai ter, sem dúvida, na igreja. Louvores, pregações, estudo da palavra. Estaremos lá de braços abertos para receber você e sua família e seus amigos também, ok? Faça-nos visita. O culto nós temos no domingo e na quarta-feira às 19h30 da noite. E no sábado, na parte da manhã, a partir das 8h45, já estamos dando início aos trabalhos com a escola sabatina e depois a sequência do culto, tá, ok? Estão aí convidados vocês para participar. E um outro convite, rapidamente, inscreva-se no canal Albênio Lourenço Oficial, do evangelista Albênio Lourenço, esse que vos fala. Entre no canal no YouTube, ali você vai ter semanalmente pregações, meditações, notícias, tudo que você imaginar sobre a palavra de Deus, sobre as profecias, sobre os eventos finais, tudo que você precisa para se preparar para a volta de Jesus. Nós estamos ali sempre com muito carinho apresentando no canal no YouTube Albênio Lourenço Oficial. Entra lá, inclusive você vai poder estar acompanhando as lives, né, do nosso programa Escola Bíblica, que está sendo gravado e sempre é postado ao final de cada sábado para os inscritos no canal. Temos ali, é um canal novo, né? Temos ali já cerca de 450 inscritos. Estamos crescendo para a honra e glória de Deus. E faça você também parte dessa família no YouTube também. Que Deus abençoe você de maneira muito especial. Escola Bíblica, conectando você à palavra. Programa Escola Bíblica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma bênção conhecer a verdade e ser liberto por ela, não é? Gleison, para os nossos irmãos, amigos, ouvintes participar do tema de hoje, eles precisam fazer o quê? Através do WhatsApp, é isso? Só mandar sua pergunta aqui para o WhatsApp, o 999099570, fazer sua pergunta com relação ao tema e a gente vai responder aqui no programa. E também, se você deseja também um dos nossos materiais, que é a Grande Controvérsia, que é um livro excelente, e se você quer se aprofundar mais nos estudos, você pode também mandar uma mensagem para esse número, o 999099570, mandar o seu endereço que a gente vai levar na sua casa. Olha que bênção. Então, participe do programa deixando a sua pergunta dentro do tema. À medida do possível, vamos estar respondendo aqui à luz da Bíblia. E como o Gleison bem disse,
faça seu pedido, entre em contato conosco através desse contato de WhatsApp e você vai estar garantindo o seu livro, A Grande Controvérsia, que é o livro Grande Conflito, da escritora Ellen White. Um livro maravilhoso, A Grande Controvérsia, a grande batalha entre o bem e o mal. Você vai conhecer tudo o que aconteceu, está acontecendo e que vai acontecer nesse planeta antes da volta de Jesus e até mesmo após a volta de Jesus. Então, é um livro maravilhoso que nos ajuda a entender as profecias da Bíblia e muitos outros assuntos. Entre em contato conosco e peça também o seu livro. E Deus vai abençoar você de maneira muito especial. É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. O tema de hoje é, como eu disse no início, né? Muito forte, muito poderoso, um tema muito especial. Não perca nenhum momento desse estudo, irmãos. Nenhum momento, amigo ouvinte. Pegue aí sua Bíblia, pega lá sua caneta, seu caderno de anotação, arruma o sofá aí, arruma a cama, arruma onde você estiver. Se prepare, porque nós vamos invadir aqui, vamos mergulhar, né, na Bíblia e entender o que a palavra do Senhor, que deve ser regra de fé e prática para todo cristão, o que ela diz a respeito do tema do juízo. Para tanto, eu queria convidar os irmãos aqui no estúdio e os amigos ouvintes que estão nos ouvindo agora para orarmos, para pedir a bênção de Deus para esse estudo, para que o Espírito Santo abra nossa mente, para que o Espírito Santo coloque as palavras certas em nossa boca, para que nós entendamos a mensagem e sejamos então alcançados por ela. Amém? Vamos orar então. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um programa Escola Bíblica que está começando. Obrigado por cada vida preciosa que está nos ouvindo agora em muitas partes da cidade e até fora da cidade. Abençoa cada um membro aqui do programa, aqui no estúdio. Enche-nos com teu Espírito. Dai-nos a atmosfera do céu nesse momento. Que essa mensagem do juízo que a Bíblia vai apresentar possa trazer esperança e fé ao nosso coração. Que nós possamos nos apegar ao ministério de intercessão do Senhor Jesus para que nós possamos ser salvos. Nós colocamos tudo agora em tuas mãos, pedindo proteção contra as hostes do maligno e pedindo a bênção do céu para esse estudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amigos, o tema de hoje, o juízo, traz uma introdução muito importante. Eu quero ler para você, para a gente se colocar aqui na situação que o estudo apresenta. E diz o seguinte: um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boas, quer seja más. Isso se encontra, amigo ouvinte, Eclesiastes 12, verso 14. Você pode anotar aí para pesquisar na sua Bíblia, Eclesiastes 12, 14. E continua aqui dizendo, e Paulo confirma. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Ele diz isso em Romanos 14, 10. Todos, irmãos, vamos estar perante o tribunal de Deus. Ninguém ficará de fora, todos. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? A Bíblia nos responde, amigo. Amém? A Bíblia nos responde. Gleison, uma pergunta que se coloca, as pessoas têm dúvida, é a seguinte: sobre essa questão do juízo, para onde foi que foi Jesus após a ascensão dele? Quando ele ressuscitou, né? A Bíblia diz que ele passou 40 dias ainda dando as últimas instruções aos seus discípulos, mas ali em Atos é dito que ele subiu, foi aos céus após esse período aí que ele passou com os discípulos. E a Bíblia fala, Gleison, alguma coisa sobre para onde ele foi após esse momento? Onde ele está, nesse encontro, né? Sim.
Eu vou pedir para que os amigos ouvintes em casa abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2. Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2. E depois nós vamos ler o capítulo 9, o verso 24. Ok. Certo? Cristo morreu, Cristo foi assunto ao céu. Os discípulos, ali logo no livro de Atos, capítulo 1, fala que ele subiu ao céu e o anjo apareceu e disse que é que vocês estão olhando para o alto, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, virá do mesmo modo, né? Como viste subir. E ele foi para onde? Foi fazer o quê? Né? Romanos capítulo 8, verso 1 e 2 diz o seguinte: ora, é essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro, verso 2, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Interessante, não é? Foi Hebreus 8, né? Hebreus 8, 1 e 2. verso 1 e 2. E eu posso ler já o 9 agora? Sim. 9, versículo 24, diz o seguinte: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Confirmação daquilo que a gente leu em Hebreus 8, 1 e 2, né? Exatamente. Interessante, né, Gleison? Porque os dois textos aí que você nos apresentou trouxe claramente o local que Jesus foi. E também aqui apresenta ele como um sumo sacerdote, né? Exatamente. Que está à destra de Deus e nenhum santuário, né? Então a Bíblia nos apresenta que existe um santuário, né? Um verdadeiro tabernáculo que não foi o homem que erigiu, mas o Senhor, né? Aquele mesmo que Deus apresentou no monte para Moisés, para que ele pudesse fazer um tabernáculo, né? Para que Deus pudesse habitar no meio deles. Exatamente. E Cristo está lá fazendo o trabalho de intercessão, né, perante Deus por nós pecadores. Muito bom, Gleison. Inclusive estudamos semana passada, né, sobre o tema do santuário. E os amigos ouvintes que acompanharam vai ter uma melhor condição de entender o tema de hoje. Mas se caso você perdeu por algum motivo o programa passado, entra lá no canal Ben Lourenço Oficial, lá vai ter gravado o programa passado, com imagens. Então você vai poder estar estudando conosco o tema do santuário para você entender essa questão aqui do santuário no céu. Albênio, eu também tenho aqui o capítulo 1 de Apocalipse. Eu li a semana passada e eu queria ler novamente o capítulo 1 e o verso 12 e o 13, que diz assim, ó: voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito e com uma cinta de ouro, né? Então, ele teve uma visão, né, que Jesus estava entre os candeeiros de ouro, são 7, né, representando a lei que Jesus estava no lugar santo do santuário celestial, né? E que ele estava vestido com vestes talares e cingido, e etc, que dá outras características, apontando Jesus como um sacerdote. Isso. Né, que estava fazendo o trabalho no ministério celestial, né? Primeiro, Cristo subiu e foi fazer o seu trabalho no lugar santo do santuário celestial, e depois ali, a partir do capítulo 4 em diante, aí Jesus muda de função, né? Ele sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo, e é isso que a gente vai ver mais na frente nesse estudo. É muito bom. Os detalhes que a Bíblia apresenta nos dá luz em cima de toda a verdade que se apresenta aí, não é, Gleison? Porque às vezes a pessoa, para que pode perguntar, né? Por que precisa falar que ele está perto de candelabros? Para a gente saber que local do santuário ele estava. Então, né, os utensílios de cada local ali, quem estudou o santuário na Bíblia, vai ter uma ideia geograficamente de como é ali, né, o santuário. Então, quando diz Jesus estava próximo ao candelabro, né, tá dizendo realmente como o Gleison falou ali, no lugar santo. Em outras passagens, por exemplo, vimos isso semana passada, fala
viu-se no céu o santuário de Deus, foi aberto, e viu-se a Arca da Aliança. Ali já fala do lugar santíssimo, né? Isso. O Santo dos Santos. É muito maravilhosa essa doutrina do santuário, e ela se relaciona intimamente com a do juízo final. Então nós aprendemos, então, amigo ouvinte, que Jesus ele foi atuar no ministério do santuário, o verdadeiro tabernáculo construído por Deus, né? E que hoje ele intercede em favor do homem na presença de Deus, em meu favor e em seu favor. Uma outra pergunta que se coloca nesse tema, amigos, é a seguinte: o que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhãs que se apresenta aí na Bíblia, esse tema? Leandro, você pode estar lendo aí os versículos? Sim, Albem. A Bíblia fala realmente desse negócio aí de 2.300 tardes e manhãs? Sim, e ao final dela, o que é que acontecia? Como é que diz aí a Bíblia? Tá onde? Que livro? Daniel, capítulo 8, versículo do 14 ao 17. Ok. E ele me disse: até 2.300 dias, então o santuário será purificado. E isto aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão e busquei o significado. E eis que colocou-se diante de mim a aparência de um homem. E eu ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, que chamou e disse: Gabriel, faz este homem entender a visão. Então ele aproximou-se de onde eu estava. E quando ele chegou, temi e caí sobre a minha face. Porém ele me disse: entende, ó filho de homem, pois no tempo do fim será a visão. Verso 17. Ele já leu. Já leu? Até o 17. Ah, sim, perdão. Para perto de onde eu estava. Então, esse texto aí, amigos, ele mostra que há uma profecia, né? De 2.300 tardes e manhãs. A versão King James, que estamos aqui utilizando, 2.300 dias, né? fala de dias, porque Gênesis capítulo 1 apresenta um dia, as 24 horas de um dia, como sendo dessa maneira, né? Tarde e manhã. Tarde e manhã, ele usa essa expressão para Isso. se referir a um dia, né? Isso. Então, a profecia coloca-se aqui como 2.300 tardes e manhãs, e ao final dessa contagem, de 2.300 dias, haveria a purificação do santuário. Lembrando, amigo ouvinte, que a profecia ela é repleta de elementos simbólicos, e um deles é a questão do dia. Nós vamos aprender ao longo do programa que um dia em profecia equivale a um ano. Então, quando a Bíblia fala de 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 dias, está falando de 2.300 anos. Não é isso? Então, ao final dessa contagem, pegando o ponto de partida da contagem dos 2.300 anos, até o final, a Bíblia diz aqui em Daniel 8, 14 a 17 que o santuário seria purificado. Gleice, seria o santuário da terra ou do céu? Santuário do céu, né? Semana passada a gente estudou sobre o santuário e vejo quão é maravilhoso essa doutrina, que infelizmente boa parte das denominações não estão atentos a esse estudo maravilhoso, né? Onde É verdade. o povo judeu tinha um santuário, né? E ele fazia todo o trabalho ministerial ali do sacerdote no lugar santo. Ninguém podia entrar no lugar santíssimo. O lugar santíssimo só era usado uma única vez uma única vez de ano em ano, né? Onde só o sumo sacerdote poderia adentrar ali e ocorria o processo de purificação do santuário. E o mesmo acontece, a Bíblia fala que é uma cópia, é um modelo em que o povo judeu deveria seguir aquilo que Deus já tinha apresentado. Então, aqui a profecia se refere que ao final dessas 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado, ou seja, o mesmo processo. É importante introduzir esse estudo do santuário no juízo, porque ao final das 2.300 tardes e manhãs,
começa também o juízo celestial, né? Que a gente vai ver quando é que se completou essas 2.300 tardes e manhãs e quando se deu início na contagem dessa profecia. Entendi. Então quer dizer que já temos como concluir que a purificação do santuário, nessa profecia de Daniel 8, 14 a 17, ele tem íntima relação, ela é ligada como se fosse elos de corrente com a questão do juízo final. Isso, exatamente. E Uma outra prova de que esses 2.300 dias aqui não se refere a dias literais é que quando ele ouviu a voz do homem e disse: ó, Gabriel, faz ele entender a visão. E ele falou que essa profecia, essa visão se refere ao tempo do fim. Se esses 2.300 dias fosse questão de dias, o tempo do fim ainda não tinha chegado. Nem Cristo tinha chegado ainda a essa terra. É verdade. E amigos, a Bíblia ainda continua falando sobre a questão do juízo. Abra, por exemplo, aí em Apocalipse 14, 6 a 7. Queria a ajuda do Leandro também, em Apocalipse 11, 18 e 19. E depois a gente parte para Apocalipse 10, 7 a 11, sobre tudo isso que estamos abordando. Apocalipse 14, 6 a 7 faz parte de um bloco de texto que nós chamamos de a tríplice mensagem angélica. O último aviso de Deus à humanidade, antes do fim de todas as coisas. Olha o que diz o verso 6 e o 7 de Apocalipse 14. Amigos, se tem um texto na Bíblia atual, chama-se Apocalipse 14. É o texto mais atual que você pode encontrar na Bíblia, que deve ser estudado, entendido, praticado e ensinado. Apocalipse 14. Olha o que diz o verso 6. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Olha o verso 7. Dizendo em grande voz, em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado o quê? A hora do seu juízo. Olha o juízo aparecendo aqui. E o texto segue: e adorai. Veja que a adoração está envolvida. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a última mensagem de Deus para a humanidade está ligada com a mensagem do juízo. Está ligada com a mensagem do juízo, com o santuário, com o ministério de Cristo como sumo sacerdote. Precisamos saber então, ainda hoje, irmãos, quando foi que começou, né? Quando foi que terminou 2.300 tardes e manhãs, esses 2.300 anos, para a gente saber quando começou o juízo e o que é que tem a ver isso aí comigo e com você. Leandro, o que foi que disse aí em Apocalipse 11, não é isso? Isso. Verso 18 e 19. 18 e 19, não é isso? Isso. Iraram-se as nações, e é chegada a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e para que tu des recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e àqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes, para que destruas os que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no céu, no seu templo, a arca do seu testamento. Testemunho, né? Testemunho. E houve relâmpagos e vozes e trovões e um terremoto e grande granizo. Ok, então veja que esse verso é poderoso. esse verso fala que o santuário no céu foi aberto, né? Isso. Quando ele é aberto, foi vista a Arca da Aliança, ou seja, já nos remeteu agora, direcionou todo mundo agora para o lugar santo dos santos, que é quando ocorria o dia da expiação em Israel, que era o dia de juízo, de julgamento. Então, E ele diz aqui, né? Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, e etc, né? Aí ele já mostra que foi aberto o santuário de Deus e a Arca da Aliança foi vista, né? Quando é que esse momento era feito, né? Que o Santo do Santo era aberto, né? No dia do juízo, da expiação. dia da expiação, né? Dia do juízo.
Nós vimos isso tudo a semana passada. E aí eu repito, acesse o nosso canal no YouTube, Albênio Lourenço Oficial. Lá vai estar gravado o programa da semana passada e você vai ter uma compreensão mais clara, mais ampla sobre esse assunto aí do santuário e o juízo final que estamos estudando hoje. Então vamos ver onde nós estamos agora na linha do tempo nesse estudo. Apocalipse 10, é isso? Isso, tem Apocalipse 10, 7 a 11. Gleice está com a Bíblia aberta aí? Uhum. Você pode ler pra gente? 10, 7 a 11. Apocalipse. Diz assim, ó. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o estômago ficou amargo. É até o verso 10? Isso. Ok. Até o 11. E então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Gleison, eu sou fascinado nessa passagem aí que você leu. Porque essa passagem, amigo ouvinte, ela mostra o surgimento, ela é uma profecia cumprida por meados ali de 1840 a 1844. Essa profecia mostra ali o surgimento de um grupo no cenário mundial, e o surgimento desse grupo levou muitas pessoas a estudarem acerca desse tema que estamos estudando hoje. Purificação do santuário, volta de Jesus. Então, o que envolve o santuário celestial, a obra ministerial de Cristo lá em cima no santuário celestial. Então esse tema ele me fascina. Esse tema ele fala aí de uma experiência que o apóstolo João tem aqui, representando o povo daquela época, né? Uma experiência de amargura e de doçura, né? Primeiro diz aí o texto que Ao comer, né? ele foi direcionado ao anjo, né? Uhum. Pediu o livro. Aí quando ele pede o livro, e eu posso já adiantar para você que esse livro aqui, ele é referente, ele corresponde ao o trecho do livro de Daniel sobre as 2.300 tardes e manhãs. Esse livrinho aí representa o livro de Daniel, em especial essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Aí diz que quando ele comeu, ficou doce Na sua boca. na boca, e quando chegou no estômago amargou. Uma experiência boa e ruim depois, né, na sequência. Quando a gente vai no profeta Ezequiel, eu não me recordo agora o verso, o capítulo e o versículo, mas recordo o verso e eu posso mencioná-lo. Você pode abrir o Google aí no seu celular e pesquisar, digitar o verso e você vai encontrá-lo. Quando é dito assim: quando eu vi, logo quando eu recebi as palavras do Senhor, eu as comi, eu as devorei. Então, devorar aqui é estudar. Não é comer o livro literalmente, é estudar. E quando houve o estudo, houve essa Dedicação, né? Interesse. esse aprofundamento aí nesse estudo, aí descobriu-se uma verdade nesse estudo. E quando descobriu-se essa verdade, as pessoas se maravilharam e começaram a divulgar essa mensagem. Estou falando aqui, amigos, de um evento histórico, você pode estar pesquisando aí, envolvendo os mileritas. Mileritas são os seguidores de Guilherme Miller, um fazendeiro da Igreja Batista. Ele fazia parte da Igreja Batista na época. Estudando as profecias de Daniel, ele chegou a essa conclusão. Ele pegou na Bíblia o ponto de partida dos 2.300 tardes e manhãs, chegou, depois de cálculos e estudos, chegou ao ao mês de 22 de outubro, dia 22 de outubro de 1854. Foi o fim dos cálculos para as 2.300 tardes e manhãs. E ele concluiu tudo, fez o cálculo certo, né, Gleison? Exatamente. Ele fez o cálculo certo. O problema foi o evento. Ele confundiu o evento. Ele achou que seria... E errou na profecia. Foi.
Que coisa, né? Mas ele errou o evento. Ele divulgou que ali era a volta de Jesus. A purificação do santuário era referente, corresponderia à volta de Jesus, quando na verdade não correspondia à volta de Jesus, mas sim ao início do julgamento, porque depois do grande desapontamento de 1854, virou 3 grupos. Um grupo voltou para suas igrejas de sempre, né? Suas denominações, que vieram antes, existiam várias. O outro grupo abandonou a fé, não quis saber mais de profecia, de volta de Jesus, de Bíblia, não quis saber de nada. E um outro grupo permaneceu insistindo no estudo. Não, nós estudamos, está certa a profecia, está certo o cálculo, mas nós precisamos ver o ponto que erramos e continuar em oração e estudando. Até que Deus recompensou o esforço desses irmãos sinceros e com uma visão que foi dada a um dos pioneiros desse grupo aí, foi mostrado claramente a ele, da parte de Deus, Jesus, presta atenção, amigo ouvinte, Jesus passando do lugar santo, onde tem o candelabro, onde ele estava exercendo o papel de sacerdote, passou para o lugar santíssimo, atravessou o véu. Foi lá para o lugar onde tinha a Arca da Aliança, para ser agora sumo sacerdote, ou seja, para começar a obra do juízo investigativo, juízo final. Então, de acordo com a experiência dos mileritas, todo o estudo que eles nos deixaram, podemos concluir então, até então, Gleison e Leandro, que em 22 de outubro de 1844, final da contagem dos 2.300 tardes e manhãs, iniciou-se então o grande juízo investigativo. Não é isso? Exatamente. E tem toda essa história que você comentou aí tem a ver com o último capítulo de Daniel, quando fala que muitos correrão dele para ele e o saber se multiplicará. Né? Quando o conhecimento da Bíblia ia aumentar, né, a partir daquele momento, né? Porque essa profecia se refere ao quê? Ao tempo do fim, como diz lá em Daniel, né? Isso, e a gente pode até aproveitar para quebrar um mito interpretativo que tem aí, né? A maioria das pessoas, e não é pouca, não, é uma parte grande das pessoas, pensam assim, que esse texto que diz que o saber se multiplicaria, a ciência, algumas bíblias dizem a ciência se multiplicaria, algumas versões. Amigo, ali o texto não está se referindo à ciência, à evolução tecnológica do mundo. As pessoas pensam que, agora, olha lá, a tecnologia dominando o planeta e se cumprindo o texto da Bíblia. Não. O texto está falando no saber, a ciência, o conhecimento do livro de Daniel. Pois é, quando ele diz sela essas palavras, sela o livro até o tempo do fim. Aí no tempo do fim muitos correrão dele para ele. E o saber de quem? Da Bíblia, das Escrituras. Isso, se multiplicaria. Como está se multiplicando agora que a gente está estudando. Está se multiplicando. É o cumprimento da profecia. Amém? Vamos avançando aqui que a hora é ingrata. Tem como saber aí pela Bíblia quando é que iniciou essa data, essa contagem das 2.300 tardes e manhãs? Só pra gente... A gente tá falando muito dessa data de 1844. Mas tem como saber biblicamente quando é que começou, para que a gente possa chegar a essa data aí de 1844? Tem um texto aqui que a gente já pode examinar, né? De Daniel 9, né? Daniel 9, 24 a 27. Deixa eu só voltar aqui que eu deixei a Bíblia aberta em Apocalipse. Você tá com a Bíblia aberta aí, Daniel? Daniel notou. Pode ler então? Daniel 9, verso 24 a 27. 24 a 27. Isso. Diz assim: sabe e entende. Verso 24 ao 29. Isso. Ao 27, nesse caso. Até o 27. Ok. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruir a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Verso 27.
ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. São textos maravilhosos, não vai dar para a gente codificar aqui, né, texto por texto, mas tem uma parte aqui interessante que diz assim, o verso 25, né, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, ele dá o tempo aqui, né, de início, né, das profecias, né, de Daniel. Ele menciona aí 70 semanas sendo cortadas, né, das 2.300 tardes e manhãs. Isso, exatamente. E ali, essas 70 semanas proféticas, elas, se você pegar os dias, né, dessas 70 semanas, os dias, nós vamos alcançar então o número de 490 dias, que seria profeticamente convertido para 490 anos. Então nós estamos falando de um período de 490 anos. Agora, veja que interessante, amigos. Se deu no ano de 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes, permitindo a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Se você pesquisar na Bíblia aí, amigo ouvinte, Esdras, o livro de Esdras, capítulo 7, você vai ter ali a informação sobre quando foi que foi dada a ordem de restauração de Jerusalém. E Daniel, no capítulo 9, 24 a 27, foi dada a informação para mim e para você de que quando fosse dada a ordem para a restauração de Jerusalém, ali seria o início da contagem dessa profecia. Não é isso? Isso. Então, a pergunta que Gleison fez foi: como é que a gente sabe o início da contagem dos 2.300 anos? Guilherme Miller foi exatamente nesse ponto. Descobriu, estudando ali Esdras 7, que era exatamente no ano 450 a.C. Quando ele colocou o ano 450 a.C. e acrescentou 2.300 anos, ele chegou ao ano de 1844. 43, 44, tá ali, tá em meados entre os dois. Então foi assim que Guilherme Miller chegou à sua conclusão de que algo diferente ia acontecer naquele ano, como de fato aconteceu, né? Esse estudo é maravilhoso, e eu reforço aqui, quem quiser se aprofundar mais nos estudos, peça o seu livro, A Grande Controvérsia, que lá vai estar contando destrinchando toda essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. E a história também de Guilherme Miller, os Milleritas e etc. Ô Gleison, eu esqueci de dar uma informação aos ouvintes. Quando a gente falou a parte de Apocalipse 10, a experiência dos Milleritas, ele ficou... tem a parte do doce e amargo, né? Eu esqueci de falar sobre essa parte. Doce por quê? Porque eles começaram a pregar lá. Jesus vai voltar dia 22 de outubro de 1854. Todo mundo alegre, um monte de gente deixando emprego e tal. E chegou o dia e nada de voltar. Aí o que era doce ficou amargo. A amargura é a grande decepção, né? A tristeza que todo mundo passou ali, a prova severa que a fé deles passaram ali. Aquilo é representado pelo amargo. Como um grande desapontamento. Isso, só que Gleison leu ali o verso de Apocalipse 10, o verso, acho que foi o 11. Foi o último, não foi? Foi o 17, né? 27, né? Daniel... deixa eu ver aqui. Não, Apocalipse 10. Apocalipse 10, ok. Isso, foi o 10. Foi 10, 7 a 11. Isso. Você leu o último 11. O 11 disse que era necessário que ainda continuasse a profetizar. Isso, exatamente. Então ali se levantou. Olha, presta atenção, amigo ouvinte, para você não perder a informação. Eu falei para vocês que o grupo Millerita virou... as pessoas ali da época viraram 3 grupos. Um voltou para suas igrejas de origem, o outro abandonou a fé e o outro continuou insistindo no estudo da profecia até que Deus deu mais luz, eles entenderam. E aí Deus disse: pronto, agora é necessário que vocês continuem profetizando. É necessário que a profecia avance. Esse grupo... Ainda para muitos povos, nações, línguas... Ou seja, é um movimento mundial. Mundial, é no mundo inteiro. Não é uma coisa local, uma garagemzinha ali, né? Um templo esquecido acolá. Não, é mundial. É aí que surge no cenário do grande conflito a igreja adventista.
Olha que coisa interessante. A Igreja Adventista, amigo ouvinte, surge exatamente da profecia de Apocalipse 10. E ali ela tinha uma missão. Qual foi a missão que foi dada? Continuar profetizando, pregando, né? Pregando. A respeito ainda da volta de Jesus, né? Isso, a todo o planeta. E isso a igreja tá fazendo. Os verdadeiros que têm compromisso com essa verdade tá fazendo. Detalhe, não era ainda adventista do 7º dia, né? Depois a luz sobre o sábado chegou no decorrer da jornada e foi incorporada então ao nome da igreja, Igreja Adventista do 7º dia, levantando então a ênfase na pregação da verdade da volta de Jesus e da santificação do dia de sábado, tendo ele então como memorial da criação e da redenção e sinal de Deus com o seu povo, como ensina Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. Que ali é dito que o sábado é o sinal de Deus entre o seu povo. Então a Igreja Adventista, no 7º dia, traz essa responsabilidade de pregar tudo isso que está contido em Apocalipse 14, né? Que é a mensagem do terceiro ano. Poderia fazer mais um comentário, Alberto? Sim, Gleice. Mas Tem muitas pessoas, só pra gente poder desmistificar aqui e derrubar o mito, né, que muitas pessoas têm de que a volta de Jesus em 1844 foi marcado pela a Igreja Adventista do 7º dia, né? Isso. Mas por que eles correlacionam essa questão de nós, adventistas, a igreja ter marcado uma data para a volta de Jesus e com isso levar a igreja a dizer que é uma igreja falsa porque marcou a data para Jesus e não voltou, né? Porque os mileritas, como eles estavam pregando sobre a volta de Jesus, eles eram também chamados de adventistas, porque adventista, seu significado seria, agora se, deixa eu só voltar aqui, se não der, Albênio, a gente poderia até dividir esse estudo em 2 blocos, né? Mas semana que vem a gente poderia concluir ele. É verdade, pode ser. Pode ser? Pode. Aí, vê só, nesse caso, eles eram chamados de adventistas, porque se você pegar no seu dicionário aí, adventista quer dizer pessoas que acreditam nas profecias da segunda vinda de Cristo, né? Então, houve uma decepção. Muitas pessoas saíram de suas igrejas, outras voltaram para a sua igreja de origem e outras continuaram, como o Albênio falou, estudando ainda mais, se aprofundando nessa profecia, né, das 2.300 tardes e manhã de 1844, né? E daí eles viram que teve essa relação de que Cristo saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, no santuário celestial. Muito bom. E depois daí surgiu a Igreja Adventista do 7º dia. Isso. Uma pergunta aí para você pesquisar agora. Qual é o papel de Jesus no julgamento? E aí? Porque que tem um julgamento ocorrendo, tem, desde 1844 está acontecendo. Qual é o papel de Jesus nesse julgamento? Primeira coisa que eu queria ajudar você, enquanto os meninos aqui procuram na Bíblia, é o seguinte. Primeira informação, pra gente já... Eu nem sei se a lição vai trazer essa informação. Eu não me recordo. Mas eu queria já colocá-la de cara. Se a lição trazer novamente, né, no próximo bloco, no próximo programa, a semana que vem, nós estaremos repetindo. É bom porque fortalece o entendimento. O julgamento, esse processo do juízo final, ele se divide em 3 partes. A primeira nós chamamos de juízo investigativo, juízo pré-advento, que é a parte que começa a fase antes da volta de Jesus. Começou que dia, Gleison? 22 de outubro de 1844. Então, amigo ouvinte, desde 22 de outubro de 1844 até o presente momento está acontecendo o juízo. A primeira parte, né? E depois vem a segunda parte. Quando acabar essa primeira parte, vem a segunda, que é a parte milenar, né? Que é o juízo comprobatório, aonde Deus vai mostrar aos salvos porque estão salvos e vai mostrar aos salvos porque os perdidos se perdeu. Vai mostrar os anjos, vai mostrar tudo. Todo mundo vai ficar esclarecido. Todo mundo vai ficar entendido do que aconteceu, de como Deus lidou com o pecado, com a situação dos justificados, com a situação dos que se perdeu. Deus vai mostrar tudo. Isso aí é um período de 1000 anos, que a lição ainda vai apresentar. E depois de 1000 anos, terminando esse período, chega agora a terceira e última fase do juízo, que é a fase de execução, né? Executiva. É quando Deus bate então o martelo e dá a sentença para aqueles que se perderam.
para serem destruídos então no lago de fogo. Aí só repetindo aqui, o que está acontecendo aqui é o juízo investigativo. O juízo tem 3 processos, né? Isso. É o investigativo, aí tem um comprobatório e tem um de execução. Exato. E a primeira fase só acaba depois da volta de Jesus, né? Jesus volta. A volta de Jesus é um sinal de que acabou a primeira fase. E o fechamento da porta da graça que é antes, né? Agora então. Quem tem mais chance de ser salvo, que tá perdido, tá perdido. O dia de santificar o caráter, amigo ouvinte, é agora. É hoje. Ontem já foi, amanhã não me pertence. Jesus está no lugar santo dos santos, lá no lugar celestial. Você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Viver uma nova vida para Deus, porque depois que ele sair, tirar suas vestes sacerdotais e vestir as suas roupas reais para poder vir para essa terra, não há mais jeito, aí é choro e ranger de dentes. Exatamente. Qual é então o papel de Jesus nesse julgamento aí, nessa primeira fase aí? Olha só, você pode abrir a sua Bíblia lá no capítulo 5 de João, e o verso 2, ele diz assim, ó: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ao Filho confiou todo o julgamento. Eu queria que vocês lessem também lá em Daniel, capítulo 7, e o verso 9 e 10. Capítulo 7, verso 9 e 10 de Daniel. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Olha só. Cena do juízo aqui, né? Cena do juízo. Assentou-se o tribunal e abriu-se os livros. Foram postos por tronos. O ancião de dias se assentou. Esse ancião de dias é Deus, né? Deus o Pai. Jesus, segundo foi lido aí em João 5, 22. Foi dito aí que porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Jesus, então, hoje é nosso advogado, mas futuramente será juiz. Opa! Já pensou? Futuramente será juiz. Só perde se a pessoa quiser. É verdade. Amigo, perder a salvação seria uma tragédia. Quem perder a salvação será uma tragédia. O texto disse aí que abriu-se os livros, amigo ouvinte. Você ouviu isso? Existem livros onde está sendo registrado pelos anjos relatores todas as obras, como diz lá em Eclesiastes. Quer seja boa, quer seja má, está sendo registrado. O que você tem feito da vida? Como está o seu relacionamento com Deus? Como tem sido seu procedimento, sua entrega com Deus? Você está longe de Deus, está perto de Deus? Tem sido alguém que de fato pode viver na certeza da salvação quando Jesus voltar ou não? Reflita, pare e reflita. Ô Gleison, tem mais um assunto aí, não é? Quer continuar ou a gente pode deixar, né? Aí surge uma pergunta. Diz aí o texto que foram abertos os livros, né? Que livros são esses, né? A gente iria ver mais na frente que livros são esses, né? Exatamente. Então, próximo programa, amigo ouvinte, vamos avançar nesse tema. O tema é tão longo que tem que ter 2 programas. E se brincar, vai até para 3 programas dentro desse tema. O horário já está avançado, mas você viu, né? Que o tema do juízo é algo importante, precisa ser entendido, e eu e você temos hoje um advogado à direita de Deus Pai, Jesus Cristo, pronto para interceder por mim e por você. Basta apenas fazermos a nossa parte. Nós precisamos buscar entregar a vida a Ele, buscar o batismo diário do Espírito Santo, buscar a santificação, buscar realmente estar preparado para esse grande dia. É como se fosse uma viagem, né? Se você vai viajar, você precisa fazer lá o checklist, comprar passagem, reservar o lugar que você vai se hospedar. Tudo tem que ter um planejamento. A mesma coisa, amigo ouvinte, é para o céu. O juízo começou desde 1844 e estamos aí às portas do seu encerramento da primeira fase. E quando encerrar a primeira fase, então quem está salvo, quem não está salvo está perdido, né? Então, meu amigo, não tem segunda chance quando fechar a porta da graça. A porta da graça fechando,
Quem entrou na arca entrou. Quem ficar de fora, o dilúvio agora será de fogo, né? Não será mais de água. Por isso, fique atento. Semana que vem nós vamos dar continuidade ao tema, partindo aí para mais perguntas e respostas da Bíblia em relação a esse tema maravilhoso, impressionante e atual que deve ser pregado para todas as nações, que é o juízo investigativo, o juízo de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do bendito Deus dos céus. Amém, queridos? Um estudo como esse traz esperança de que tudo está no governo de Deus, tudo está no seu controle. O juízo final começou desde 1854 e nós estamos aqui prestes a assistir o final da primeira fase. O final da primeira fase, vários eventos irão acontecer. Fechamento da porta da graça, queda das 7 últimas pragas descritas em Apocalipse, volta de Jesus, muitas coisas irão acontecer. Mas até lá, fica aqui o convite do Espírito Santo para mim e para você, amigo. Entregue sua vida a Deus enquanto é tempo. Nós temos apenas o hoje. Como eu disse e repito, ontem já se foi. E o amanhã não nos pertence. Por isso, fique com Deus nessa tarde de sábado. Reflita, ore mais. Busque a Bíblia, busque praticar o que a Bíblia diz. Aparte-se do mundanismo, das coisas do mundo que em nada contribui para seu preparo para a volta de Jesus. Seja um homem, uma mulher, um idoso, um jovem, uma criança, que de fato tem as características de um verdadeiro cidadão dos céus. Talvez você possa perder muitas coisas aqui, mas Jesus disse, tudo quanto a gente perder aqui, nós ganharemos 100 vezes mais, se isso for por amor a Ele. Amém, queridos? Próxima semana estaremos de volta aqui ao Escola Bíblica, próximo sábado, e daremos continuidade a esse tema. Se você não acompanhou esse tema completo hoje, pode estar entrando no canal no YouTube, no canal Albênio Lourenço Oficial, e ali você vai poder estudar essa primeira parte, não é isso, Gleison? Isso exatamente. Essa primeira parte vai estar postada lá no canal, você vai estudar, vai ficar antenado, vai estar acompanhando conosco no mesmo ritmo. E sábado que vem, em nome de Jesus, estaremos aqui uma vez mais para estudarmos a sequência desse tema tão poderoso que a Bíblia apresenta, que é o tema do juízo. É isso ou não é, Leandro? É isso aí, Albin. É isso aí, amigos. Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça a sua fé, que a decisão hoje seja de ser alguém mais firme com Deus, que entrega a vida a Deus, remove da vida o pecado, escolha caminhar em santidade com o nosso Deus Altíssimo, e você não vai se arrepender. Deus vai abençoar você, vai conduzir você até o dia da volta de Jesus de maneira muito poderosa, de maneira muito espetacular. Que Deus abençoe você. Quero agradecer aqui a presença do meu irmão, querido amigo, o instrutor bíblico, Leandro Santos. Leandro, foi um prazer, um programa mais com você, e esperamos você aí conosco no próximo sábado. Prazer foi todo meu, Albin. Obrigado por mais um programa. Grace, irmão Albênio. E lembre-se, amigos, conhecerem a verdade e a verdade vos libertará. É isso aí. Um abraço a todos. Amém. Gleison, um abraço, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado porque trouxe muito conhecimento para nós aí a respeito do assunto, e com certeza terá mais aí semana que vem. Que Deus te abençoe e que tenhas uma semana muito especial na presença de Deus, meu amigo. Obrigado, Albênio. Obrigado, Leandro, e você de casa. E até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Um abraço aí ao Leandro, abraço a Gleison e abraço ao nosso querido irmão Denilson, que ele possa estar conosco na próxima semana aqui, trazendo também o seu conhecimento, seus comentários acerca do tema que vamos continuar estudando, que é o juízo final. Deus abençoe você, meus amigos. Os vejo no próximo encontro aqui no canal, aqui no programa Escola Bíblica. E lembre-se, como disse o Leandro, está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos encontraremos próximo sábado aqui na Cupira FM. Deus abençoe você muito e muito, de muitas maneiras especiais. Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Amém.